e o Flamengo foi o segundo melhor, segundo colocado, né? Só atrás do Bolívar. Isso pode ser importante na próxima fase, porque vamos imaginar, se no chaveamento o Flamengo pega, vou dar um exemplo, o Flamengo pega o Boca agora, e aí depois o vencedor de Flamengo e Boca pega o vencedor de Olímpia e Argentino Júnior. Flamengo passando e o Argentino Júnior eliminando o Olímpia, o Flamengo decide em casa na próxima fase. Então, sim, é importante também, né, Mauro, ter feito uma... Apesar que a campanha do Flamengo era campanha... o pote do Flamengo era pote para ficar tentar ficar no pote 1, né? Apesar do Racing ser um bom time. Mas essa é a importância também, né, Mauro, de poder, quem sabe, decidir em casa, caso pegue um segundo colocado, porque o Flamengo, o pote 2 tem alguns segundos colocados fortes que podem passar. Por exemplo, o Argentino Júnior, Atlético Mineiro e River Plate tem plenas condições de passar, independente de quem pegue, né? Sem dúvida. O Flamengo ele perdeu 7 pontos, né? Todos fora de casa. Ganhou os 3 jogos em casa e fora de casa. Perdeu para o Alcas, que era para ter vencido, uma vergonha perder para o Alcas daquela maneira, segundo tempo horroroso. Empatou com o Nublense, também outra partida ridícula, né? Aí já não era mais nem o Vitor Pereira, já era o Sampaoli. E quando teve o Racing pela frente, antes, teve a chance de ganhar e não ganhou, né? Teve o jogo nas mãos, estava com o homem a mais, estava 1-0, e o Racing foi conduzindo o jogo naquele 0-1 para não tomar um segundo gol. Aí consegue ter um jogador também expulso, o Wesley, toma um gol de falta na sequência e quase toma virada. Toma a bola na trave no fim. No fim, não, logo depois do gol, né, do time argentino. Mas foi um jogo que esteve nas mãos do Flamengo. Poderia ter vencido 100% dos jogos. E não venceu porque teve momentos assim péssimos. No caso do Nublense, o jogo quase todo. No caso do Alcas, o segundo tempo. O primeiro tempo foi até bom. O Flamengo fez 1-0 na altitude, controlou o jogo, sem correria, trocando passe. O jogo que tem que ser feito nesse tipo de ambiente, né? Sabendo que no segundo tempo você vai ter um desgaste. No segundo tempo, o time não existiu. E o jogo lá no Chile também foi vergonhoso, cedeu empate, nossa, contra uma equipe tão fraca. Então o Flamengo poderia ter a melhor campanha. Mas eu acho que em dado momento, com troca de técnico, tudo que aconteceu, ter a melhor campanha deixa de ser importante, mas o importante é se classificar, porque até a classificação passou a ser passou a existir um risco. Né? Se o Racing vence no Maracanã, que um resultado que poderia ter acontecido, o Flamengo ia entrar, depois da última rodada ali, numa situação esquisita pra caramba, contra times muito fracos. Esse grupo foi uma mão com açúcar nesse grupo desse ano, muito mais fácil do que do ano passado, na minha opinião, que teve a Universidade Católica e Talheres, que são times mais tradicionais, com torcida, acostumados à competição internacional. Talheres nem tanto, mas foi uma boa equipe na temporada passada, né? E está bem, inclusive, agora no Campeonato Argentino também, está lá sempre brigando em segundo, terceiro lugar, revezando com o São Lourenço na tentativa de alcançar o River Plate. Então, foi um grupo mais difícil do que o desse ano. Esse ano foi um grupo fácil, o Flamengo se embananou todo, então não dá nem para ficar reclamando. Não foi primeiro, tem melhor campanha. Amigo, agora vai do jeito que dá. Em 2019 também teve jogo fora de casa, né? Naquele mata-mata contra o Internacional. O Emelec, o Flamengo decidiu em casa, o Inter decidiu em Porto Alegre e o Grêmio, o Flamengo decidiu no Rio de Janeiro, no famoso 5-0. Mas eu acho que, pelo tudo que aconteceu, até que não está tão ruim se a segunda melhor campanha entre os segundos colocados, como você falou, tem até a possibilidade de enfrentar adversários como mandante no jogo de volta, dependendo aí do que acontecer na outra fase. Nessa próxima não, vai decidir fora, como vai acontecer na Copa do Brasil, vai acontecer na Libertadores da América em agosto também. E tem algumas questões, né, Mauro, que precisam ser analisadas, né? Porque a primeira é a fragilidade ou não do adversário que vai pegar das oitavas e também em diante, e também logística, né? Porque num calendário como o calendário brasileiro, que é um calendário muito apertado, também ficar pegando um clube que é muito longe, né? Um clube de viagens longas, pode ser ruim também, né? Esse é um outro aspecto, né? A logística também é um ponto importante. Você tem aí possibilidades de, por exemplo, pegar um Olímpia, me parece o mais interessante hoje para o Flamengo, porque a viagem até Assunção é pequena, é curta, é um time com torcida, vai ter atmosfera, estádio contra, uma equipe que fez boa campanha, né? Mas até aqui, mas eu acho que nesse cenário pode ser interessante, pelo fato de ter uma viagem mais curta. O Boca, eu acho que a única preocupação com relação ao Boca seria tudo que eu já falei, a mística do Boca, a torcida bomboneira, tudo que vai ser falado no festival de clichês, que o time do Boca não é bom. O atacante do Boca é o Merentiel hoje, aquele que o Palmeiras dispensou, está emprestado. O time tem alguns garotos, alguns jogadores não mais que razoáveis, faz uma campanha ruim no Campeonato Argentino.
Tomou de 4-0 outro dia do Godoy Cruz, lá em Mendoza, antes de ganhar de 4-0 no jogo pela Libertadores. Agora eu esqueci qual foi o adversário. Foi o time mais fraco do grupo agora. Eles ganharam de 4-0, mas eles tomaram de 4 do Godoy Cruz. Foi uma tragédia. O Flamengo tomou de 4 do Bragantino, eles tomaram de 4. Mas estão mal colocados no campeonato e não é uma boa equipe. Se você vê o Boca em ação, a colocação foi boa, foi líder do grupo, mas o grupo era muito fraquinho, que teve ainda o Colo-Colo, que conseguiu ser eliminado pelo Deportivo Pereira, que nunca jogou Libertadores. O Colo-Colo fez um último jogo, era só ganhar de 1-0 e não conseguiu. Aliás, o Colo-Colo é o time que mais tem assim, fiascos na história da Libertadores. Entre os grandes, que já foram campeões, é o que mais coleciona fracasso. Eu dizia que era o Colo-Colo e o Flamengo, até 2019. O Flamengo também, vários papelões, né? América do México, Defensor do Uruguai, eliminação na fase de grupos lá com aquele time da ISL, que era caríssimo, e entre outras, né? Sem contar a Sul-Americana, a derrota de São Lourenço da maneira que aconteceu. Se você estender um pouquinho, tem Palestino na Sul-Americana. O Flamengo fez vários papéis ridículos em competição sul-americana, competições da Conmebol. Vários, não foram poucos, não. Campanhas ridículas o Flamengo fazia e agora mudou. O Flamengo hoje é o campeão, ganhou 2 títulos recentes, fez 3 finais, mas o Colo-Colo continua sendo, assim, acho que o protagonista dos papelões, né? E foi mais um. Então foi uma chave fácil para o Boca, mas o Boca hoje, se for o adversário, acho que é muito mais pela história, pela tradição, pela camisa, pela torcida, tudo que vai ser falado se acontecer, do que pela equipe atual. Mas é lógico, todo cuidado é pouco, né? Até porque decide em casa, então é preciso atenção extrema, né? Mas o melhor time argentino o Flamengo não pega nesse momento, que é o River Plate, que foi segundo também. Esse é um problema da turma que está no pote 1. O River Plate é um problema para qualquer um que aparecer. O Del Valle a gente conhece, sabe do grau de dificuldade. O Atlético Paranaense, o Flamengo conhece como ninguém, né? O Racing, o Flamengo conhece também, que acabou de enfrentar. Palmeiras dispensa apresentações. Inter e Fluminense. Então, se você olhar aí, o Olímpia e o Boca são os times assim mais distantes da realidade do torcedor rubro-negro, que não acompanha tanto. Palmeiras acompanha, o Racing acabou de enfrentar 2 vezes. O Atlético Paranaense vai jogar de novo, o Del Valle foi na Recopa, o Inter e o Fluminense são times daqui do Brasil que o Flamengo está acostumado a jogar, enfrentou o Fluminense várias vezes recentemente, Carioca, Copa do Brasil, vai ter já o Fla-Flu no outro domingo, e o Internacional, o Flamengo jogou recentemente, perdeu, até jogando bem, lá em Porto Alegre por 2-1 no domingo de manhã. Então, todos os adversários, os que ficam assim, mais distantes do que o torcedor está acostumado a acompanhar, são o Olímpia e o Boca. E acho que, independentemente da campanha do Olímpia ter sido boa, se eu tivesse que escolher um, pelo lado do Flamengo, eu acho que seria o Olímpia. Agora, o Boca tem outro detalhe, né? Não ganha a Libertadores desde 2007, que é outra coisa que as pessoas não prestam atenção. O Boca é o 6 vezes campeão, é o segundo maior campeão da história do torneio, mas já está há muito tempo sem ganhar. Desde 2007 que não ganha a competição. Quando foi a final pela última vez, perdeu a decisão justamente para o River Plate.